Vamos lá, gente. Vamos seguir aqui. Espécies de ações penais públicas. Eu tenho a ação penal pública incondicionada, a ação penal pública condicionada, a representação e a requisição, e a ação penal pública subsidiária da pública. Vamos a elas. Primeira, olha o que fala o Decreto-Lei 201 de 67. O Decreto-Lei 201 de 67 fala de crimes realizados pelos prefeitos. Crimes pelos prefeitos. Então já de cara, já te dou uma dica, se você estiver fazendo uma prova específica, tá? Uma prova mais bem elaborada, elemento especializante, crimes do prefeito, eu vou para o Decreto-Lei. Decreto-Lei que não existe mais, mas foi recepcionado na qualidade de lei. Tá claro? Olha o artigo 2º, o que fala? O processo dos crimes definidos nesse artigo é o comum do juízo singular estabelecido pelo CPP com as seguintes modificações. Então, na verdade, o artigo 1º fala dos crimes que o prefeito realiza. Inclusive, já peço para que vocês coloquem lá no teu Código Penal, lá no artigo 312 do Código Penal, olha lá, artigo 312 do Código Penal, crimes praticados pelo funcionário público. Já dou a dica logo, ó, crimes praticados pelo funcionário público, lá no 312, olha lá. Você chega lá e faz o seguinte, ó uma dica boa para você, ó. André, o que fala o artigo 312 do Código Penal? Dos crimes praticados pelo funcionário público contra a administração. André, o que eu tenho que lembrar? Que funcionário público é esse? Todos, menos os fiscais, que estão na Lei 8137 de 90, crimes contra a ordem tributária, e também os prefeitos, que estão no Decreto-Lei 201 de 67. Eu sempre falo, crimes praticados contra a administração pública, praticados pelo funcionário público, se liguem dois funcionários, o prefeito e os fiscais. Porque o fiscal pode cometer contra a ordem tributária e o prefeito tem uma lei específica que fala nos crimes realizados por eles. Tá claro? Inclusive, sigo. Quando é o prefeito, o processo é definido no CPP, com as seguintes modificações. Se as providências para a abertura do inquérito policial ou a instauração da ação penal não forem atendidas pela autoridade policial ou pela MP estadual, poderão ser requeridas ao Procurador-Geral da República. Então, eu estou diante dessa hipótese aqui de uma ação penal pública subsidiária da ação penal pública. Se o promotor estadual, que erro falar isso, né? Se o promotor de justiça não oferecer a denúncia, subsidiariamente pode ser proposta por um promotor federal, que é procurador da República. Tá claro? Não se aplica, já que a lei ordinária não poderia ampliar a competência constitucional da Justiça Federal, além de atentar contra a autonomia da MP. Então eu quero que você entenda que isso está previsto na lei, no Decreto-Lei 201 do crime contra o prefeito. Então uma ideia do seguinte, eu vou dar uma super garantia da população. Se por acaso o promotor de justiça não oferecer denúncia contra o prefeito, não tem problema. A lei permite o quê? Que a competência vá para a Justiça Federal e um procurador da República ofereça a denúncia. Tá claro? Embate. Poxa, professor, isso não está ofendendo o artigo 109 da Constituição, que fala que compete aos juízes federais aqueles 11 incisos na Constituição? Então esse artigo dessa lei não vai estar contradizendo aquilo que está escrito na Constituição? Perfeito. Da mesma forma também, professor, as atribuições do Ministério Público Federal e do Ministério Público Estadual não devem seguir essas regras? Perfeito. Então não haveria ofensa tanto às atribuições do Ministério Público, que estão definidas no artigo 124 da Constituição, como também o artigo 109, que define a competência da Justiça Federal? Perfeito. Então esse artigo parece que está ofendendo a própria Constituição. Da mesma forma também nos crimes eleitorais. Olha o que diz o artigo 357. Crimes eleitorais, questão altamente controvertida, quando um crime eleitoral é realizado conexo com um crime comum. E que o Supremo falou que a competência da Justiça Eleitoral puxando tudo. Braba a situação. Olha o que diz o 357 do Código Eleitoral. Verificada a infração penal eleitoral, o MP oferecerá denúncia dentro do prazo de 10 dias. Eu estou falando lá da Justiça Eleitoral. Se o órgão do MP não oferecer a denúncia no prazo legal, representará contra ele a autoridade judiciária sem prejuízo da apuração da responsabilidade penal.
Então, o promotor que está atuando junto à Justiça Eleitoral, ele deve oferecer denúncia por um crime eleitoral. E se por acaso ele não oferecer denúncia no crime eleitoral, não há dúvida nenhuma que a autoridade judiciária vai tomar as providências cabíveis. Mas o que me interessa é o parágrafo 4º. Ocorrendo a hipótese prevista no parágrafo 3º, o juiz solicitará ao procurador regional, que é Ministério Público Federal, a designação de outro promotor, que no mesmo prazo oferecerá a denúncia. Está claro? Então eu tenho duas hipóteses onde eu tenho uma ação penal pública que deveria ser proposta pelo Ministério Público Estadual, ele é inerte, e eu tenho uma outra ação penal pública em âmbito federal. Na primeira hipótese, não há dúvida nenhuma que ofende a Constituição. Nessa segunda hipótese, do prefeito é inconstitucional. E na parte eleitoral, uns entendem que essa hipótese seria a saída do Ministério Público Estadual para o Ministério Público Federal. Eu quero que você entenda que as atribuições do Ministério Público Eleitoral, você não tem um Ministério Público Eleitoral próprio. Você não tem um juiz eleitoral. Juiz eleitoral e promotor eleitoral são emprestados da Justiça Federal. Mas como a Justiça Federal não tem o mesmo número de pessoas da Justiça Estadual, ele delegou para a Justiça Estadual. André, quem é juiz eleitoral? Não há concurso para juiz eleitoral. É um juiz federal que desempenha as funções de juiz eleitoral. Mesma questão do Ministério Público. Mas como eu tenho menos procuradores da República do que promotores de justiça, menos juízes federais do que juízes estaduais, houve uma delegação para que os juízes estaduais e promotores de justiça desempenhem a função do MP eleitoral e da Justiça Eleitoral. Está claro? Então uns entendem, olha, na verdade, entendo que a hipótese seria a saída do Ministério Público Eleitoral para o Ministério Público Federal. No entanto, como trata de atribuição eleitoral que cabe ao MPF, alguns sustentam não ser caso de ação subsidiária. Então, alguns entendem o seguinte, olha só, André, isso não seria nem hipótese de ação penal pública subsidiária da pública. Por quê? Porque, na verdade, a atribuição deveria ter sido sempre do Ministério Público Federal. E como houve apenas delegação do Ministério Público Eleitoral, Ministério Público Estadual, ele estando omisso, volta para uma atribuição que sempre foi do Ministério Público Federal. Outros autores não. Não, se está falando do Ministério Público Estadual e ele foi inerte, subsidiariamente entra o Ministério Público Federal. Tá claro? De qualquer maneira, como é que você bota na prova? Existe ação penal pública subsidiária da pública? Eu vislumbro duas hipóteses, que é no caso do prefeito, que não há dúvida nenhuma que é inconstitucional, e na questão eleitoral por crimes eleitorais, que aí há essa controvérsia. Alguns entendem que não seria ação penal subsidiária, outros entendem que seria por expressa disposição. Perfeito? Tranquilo? Uma outra hipótese também seria o incidente de deslocamento de competência ou federalização dos crimes contra os direitos humanos. Então entenda que aqui é uma questão muito importante. Foi até objeto, né, isso, de algumas tentativas, por exemplo, no crime da Marielle, no Rio de Janeiro. Foi um crime estadual, não há dúvida nenhuma. Mas havia investigação da Polícia Estadual e talvez houvesse, quem sabe, talvez, problema dos milicianos que integravam a Polícia Estadual. Quem sabe, não estou falando nada. Então houve uma tentativa do seguinte, o Estado não seria capaz de investigar de forma isenta. Porque quem matou a Marielle, quem sabe, foram milicianos. Miliciano integra a Polícia Civil. Não é melhor federalizar isso? E o pior, a previsão constitucional expressa, tá claro? Aos juízes federais compete processar e julgar as causas relativas a direitos humanos, a que se refere o parágrafo 5º desse artigo. Então, hoje, os juízes federais também compete julgar as causas relativas aos direitos humanos. Previsto no parágrafo 5º. O que ele fala? Olha o parágrafo 5º. Nas hipóteses de, primeiro requisito, grave violação de direitos humanos, o Procurador-Geral da República, que é o chefe do Ministério Público Federal da União, com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos, das quais o Brasil seja parte, pode suscitar perante o STJ, em qualquer fase do inquérito ou do processo, sublinha, incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal.
Então há quem entenda que seria uma terceira hipótese de que o Ministério Público Estadual oferece a denúncia, exemplo, o crime da Marielle, exemplo, que ofende direitos humanos, é institucional, não sei. E o processo na Justiça Estadual parece que não está seguindo de forma adequada. Estou chutando, gente. Então o Procurador-Geral da República, que é o chefe do Ministério Público da União, órgão maior do Ministério Público, pede no STJ, no Superior Tribunal de Justiça, para que o processo saia da Justiça Estadual e vá para a Justiça Federal, onde passa a acompanhar o Ministério Público Federal. Seria uma terceira hipótese de ação penal pública subsidiária da ação penal pública. A ação ia começar no estadual e ia seguir para o federal. Está claro? Então existem 3 hipóteses daquilo que é possível. Está claro? André, quantas ações penais públicas eu tenho? Incondicionada, condicionada e subsidiária. Ação penal pública, nós vamos estudar. Está claro? Já estudamos, quer dizer, não vi as ações penais públicas ainda, nem isso, mas vi o seguinte, que há a possibilidade da ação penal pública subsidiária da pública. Prefeito, está fora. Crime eleitoral, talvez. Incidente de deslocamento de competência, aí está bacana, que a própria Constituição falou. Maravilha? Tranquilo? Então aqui a gente mata as espécies de ações penais públicas só para começar a brincar. Não estou brincando ainda, estou apenas no início da brincadeira. André, e a ação penal privada? A ação penal privada, o que é importante, que é o seguinte, que ela tem todo o regramento específico, mas já digo para você, não é ação penal privada, porque a ação penal sempre vai ser pública, porque a imposição de uma pena sempre vai ser determinada pelo Estado. O que eu estou te dizendo é que a ação penal pode ser de iniciativa privada. Eu estou diante da figura de quem? Da queixa-crime, eu estou diante do ofendido ou seu representante legal, que vai ter a figura do querelante. O autor da ação penal, vou dar nome de querelante. O réu na ação penal, vou dar o nome de querelado. As ações penais privadas são aqueles crimes, na ação penal privada, o objeto do processo, a causa de pedir é um crime que ofende apenas a vítima. Eu estou falando de um crime de dano ao patrimônio privado, que não tem aquelas causas previstas no artigo 163, claro, parágrafo único. Causa de injúria simples. São ações que devem ser iniciadas mediante queixa. Queixa, crime. Tá claro? E André, quais são as espécies de ações penais privadas, que é como a gente vai começar a brincar no nosso próximo bloco? Eu tenho a ação penal privada personalíssima, que é a ideia de que não pode haver a sucessão processual. Tá? Se por acaso ele morrer ou ficar incapaz, ninguém vai prosseguir com a ação penal, vai gerar extinção da punibilidade. Ou então uma ação penal exclusivamente privada, que aí é possível a sucessão processual. Nós vamos estudar a figura do CAD, cônjuge, ascendente, descendente e irmão. Então tem a ação penal privada personalíssima, não cabe sucessão processual, e a ação penal privada, exclusivamente privada, que cabe a sucessão processual, nos prazos definidos pela lei que nós vamos estudar. E por último, a ação penal privada, que é a subsidiária da pública, que tu deve saber bem essa aí. Que é isso? No caso de inércia do Ministério Público, inércia do aparato estatal. Aí eu já conversei com vocês, é uma hipótese de controle social do princípio da obrigatoriedade. Então, André, quantas ações penais públicas eu tenho? A ação penal pública incondicionada, pública condicionada, pública subsidiária. E quantas ações penais privadas eu tenho? De iniciativa, ação penal personalíssima, ação penal exclusivamente privada e ação penal privada subsidiária da pública, no caso de inércia do Ministério Público. Maravilha? Tranquilo? Próximo bloco, vamos ver quais as características de cada uma delas e quais as suas principais decorrências.